Fala galera do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 da nossa apostila, capítulo esse que fala sobre na História 1 fala sobre os anos de JK, né, de Juscelino Kubitschek, e na História 2 fala sobre a Guerra Fria e os blocos e também os conflitos, beleza? Então, sem mais delongas, nós vamos falar agora sobre Juscelino Kubitschek, que é um tema adorado pelas provas de vestibular e provas do Enem, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui uma breve abordagem sobre a era de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas aí, tá vendo? Nada a ver. Juscelino Kubitschek. Beleza? Então, temos que ter em mente que o Juscelino Kubitschek ele governou de 1956 a 1961, tá? E ele, devido a o seu jeito jovial e empreendedor, ele ficou conhecido como presidente Bossa Nova, né? Ele tinha uma veia muito empreendedora, enfim, mais jovial, e tudo que era novo, né, ele se ligou muito aí, principalmente na sua campanha e tudo mais, tudo que era novo e moderno, né, e aí ficou conhecido como presidente Bossa Nova. Já antes dele assumir o governo, né, houve rumores aí de um possível golpe que estava em curso para não permitir que ele chegasse ao poder, golpe esse que estava sendo administrado por grupos conservadores da ala mais ideológica do Exército, beleza? E aí, o Marechal Henrique Teixeira Lott, ele deu o que nós chamamos de contragolpe, né? O golpe preventivo, né? E ele fez aí, ele garantiu a legitimidade ou a legalidade do processo do pleito eleitoral, onde estava garantido aí pela eleição, tá bom? E aí Juscelino Kubitschek, né, ele tinha aí o seu vice, né, Jango, e ele assumiu em 31 de 1956, beleza? Ficando aí no poder até 1961, que nós já falamos. E uma das características aí do seu governo foi o chamado plano de metas, tá? Que no começo do governo de Juscelino Kubitschek, eu não sei porque que eu tô falando só Getúlio Vargas, meu Deus. Mas vamos lá. Juscelino Kubitschek, ele apresentou aí aos brasileiros, né, um plano de meta, né, cujo lema era 50 anos em 5. Preste bem atenção, porque isso aí cai em várias provas. 50 anos em 5, tá? Ele pretendia desenvolver o país de 50 anos em 5 e apenas 5 anos de governo, beleza? O plano consistia em investimentos em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente nas áreas de infraestrutura, que aí rodovias, hidrelétrica, aeroportos, e também na área de indústria, tá? Como que ele iria fazer isso, né? Segundo as ideias dele próprio, né? Como que ele iria conseguir fazer todo esse processo aí de avanço, né? Primeiro, ele lançou aí o chamado tripé econômico, que seria capital estatal, capital nacional privado e capital internacional privado. Ele abriu as portas do Brasil para entrar ou para ter uma interação entre as empresas internacionais, tá? Então foi nesse período que nós temos que houve um dinheiro estrangeiro. E aí nós temos também, apesar desse movimento, ele também iniciou a construção de Brasília, né? Tinha como objetivo também a construção de Brasília. E a construção de Brasília, ele tinha como objetivo também na construção de Brasília
incentivar o nacionalismo, né? Aquela identidade nacional, e também ter também uma menor pressão popular, haja vista que o Rio de Janeiro era ali o fervo de todos os movimentos, todas as movimentações políticas, e ele seria bacana que fosse planejado uma cidade onde ficasse um pouco mais distante das movimentações populares e aonde e mais para o centro, para o interior também do Brasil. Infelizmente, na construção de Brasília, né, houve a morte aí de muitos calangos, que eram chamados os nordestinos, para o centro-oeste. Tá? É importante também dizer que, também devido a isso, ele criou, né, a chamada SUDENE, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com o objetivo de impulsionar e administrar, coordenar o progresso na região Nordeste. Tá? Então houve muito dinheiro vindo para o Brasil, tá? A partir dessa movimentação que JK fez para que ele pudesse incentivar o crescimento do Brasil em larga escala, em uma velocidade um pouco maior. Foi na área de desenvolvimento industrial que JK teve o maior êxito. Tá? Ele abriu a economia e foi no governo JK que entraram aí no país diversas montadoras automobilísticas, como por exemplo a Ford, Volkswagen, a Williams e também a GM, a General Motors. Também essas indústrias instalaram aí filiais na região do Sudeste, né, como por exemplo, principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e ABC Paulista, né, que nós conhecemos, né, onde já existe lá uma série de fábricas. As oportunidades de emprego aumentaram muito, né? Houve um grande crescimento, um surto de capitalização da classe média através disso aí, né? E dentro desse processo, os anos, né, de Juscelino Kubitschek como presidente ficaram conhecidos aí como anos de ouros, tá? Ou anos dourados, porque a classe média enriqueceu muito, ganhou muito dinheiro nesse processo, tá bom? Juntamente com isso, nós temos aí um investimento, né? Já por isso que veio essas fábricas para cá, devido ao investimento na área automobilística, tá? Que no Brasil que teve um grande destaque. Também nós temos a construção de Brasília, como eu estava falando, mas não entrei muito em detalhe. O desenvolvimento aí do Sudeste foi muito bom, mas também atraiu um número grande de imigrantes, né? Imigrantes nordestinos para a região do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E uma grande obra também no Centro-Oeste, que era Brasília, atraiu também um número muito grande de nordestinos, como eu falei, dos calangos, tá? Com a transferência aí da capital do Rio de Janeiro para Brasília, né, Juscelino Kubitschek ele pretendia desenvolver a região central do Brasil e afastar aí um pouco dos centros das decisões políticas das regiões mais povoadas, né? Então queria aí dar um chega para lá um pouco também no povo. Beleza? Isso aí, essas foram algumas das ações de Juscelino Kubitschek. Um balanço aí que é importante nós fazermos sobre o governo de Juscelino Kubitschek é que a política econômica desenvolvida por Juscelino apresentou aí vários pontos positivos e pontos negativos para o nosso país. Tá? A entrada de multinacionais gerou muito emprego, porém deixou o nosso país mais dependente do capital externo. O país também ele ganhou um novo capital, porém ganhou uma grande dívida externa, que chegava a cerca de mais ou menos 3 bilhões de dólares para aquela época, que, poxa, naquela época realmente 3 bilhões já era muito dinheiro. Tá? O êxodo rural descontrolado fizeram aumentar a pobreza, a miséria, a violência nas grandes capitais do sudeste do país. Então nós temos um grande crescimento desenfreado aí da pobreza e da miséria, mesmo com a classe média tendo os seus momentos dourados, né? Então
O governo de Juscelino foi um governo bom para o projeto de industrial brasileiro, mas para o projeto social, embora houvesse aí um grande número de empregos disponíveis à população, nesse período houve sim um momento de grande, que nós podemos falar assim, uma grande diferença social aí gigantesca entre a população, tá bom? Então, esse é o período aí de Juscelino Kubitschek, que é importante nós falarmos sobre ele, e também falando um pouco sobre a Guerra Fria, os blocos que existiam nesse período, nós vamos lá para História 2, tá bom? Vamos lá. Falando sobre a Guerra Fria, nós sabemos que ao fim da Segunda Guerra, duas potências elas se mantiveram em alta, tá? Uma era os Estados Unidos, né, que defendia aí posições voltadas ao capitalismo, à liberdade, à democracia, e nós temos a União Soviética, que defendia aí o socialismo, uma ditadura do proletariado, tá? E nós temos esses dois grandes blocos, dessas grandes duas potências, que rivalizaram durante muitos anos, tá? A Guerra Fria ela expandiu a rivalidade e as disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Em vários campos, como por exemplo, o ideológico, que era o capitalismo contra o socialismo, tá? O político, nós tínhamos a democracia norte-americana e o centralismo unipartidário, que era advindo da União Soviética, beleza? Então, no plano econômico, nós temos o capital liberal dos Estados Unidos e também a economia planificada do governo russo, tá? E geopolítico, nós temos o Ocidente / Oeste, né? E também o Oriente / Leste, que faziam oposição. Além disso, as duas superpotências elas disputavam a manutenção e a ampliação das suas respectivas áreas de influências no mundo inteiro, tá? Investimentos em novas tecnologias, sobretudo no setor bélico, foram deflagradas aí por essas duas potências, beleza? Prova disso é a principal característica da corrida armamentista desse período, com a produção de um grande arsenal nuclear. Isso tudo após a Segunda Guerra Mundial, beleza? Ninguém queria começar uma nova guerra, mas existia uma disputa muito grande no ramo político, econômico, ideológico, geopolítico dessas duas nações, tá? De maneira geral, a Guerra Fria ela foi um período que se estendeu de 45 a 1991. Após a Segunda Guerra, nós sabemos que vários acordos foram assinados, tá? Mas já havia sim um embate já ideológico também político entre essas duas nações. Haja vista que a bomba, né, bomba atômica lançada no Japão foi uma demonstração de força para os Estados Unidos. Por quê? Os exércitos vermelhos eles já tinham invadido Berlim e dominado a cidade de Berlim, na Alemanha. Então, se eles já tinham dominado a cidade de Berlim, os americanos resolveram jogar uma bomba nuclear no Japão. Além de resolver a guerra japonesa, eles também iriam demonstrar o poderio bélico contra qualquer tipo de ação demonstrada pelos exércitos socialistas, tá? Ainda assim, a historiografia convencionou estipular como ponto de partida, né, para a bipolaridade foi o ano de 1947. Tá? Neste ano de 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele proferiu um discurso ao parlamento onde ele exortava os deputados
a aprovarem a ajuda financeira para a Grécia e a Turquia, que naquele momento eram abaladas pelo movimento socialista. Mais do que isso também, o discurso do presidente convocou abertamente o Ocidente a lutar contra o perigo vermelho, a lutar contra o movimento socialista que estava tomando corpo dentro dos países do Ocidente, tá? Lançando base aí da doutrina Truman. A formação dos blocos de poder, de influência, foi caracterizado pelas áreas de influência que sofriam, né, por esses dois países. Então, a reconstrução dos países, né, destruídos pela guerra do oeste europeu, somando aí a fome e a miséria predominante, atraíram aí o apoio popular para os comunistas, beleza? Então, de modo que nas primeiras eleições realizadas no pós-guerra em 1946, o Partido Comunista da Europa Ocidental, principalmente na Itália, na França, na Bélgica, na Holanda, receberam uma expressiva votação ameaçando a hegemonia capitalista. Enquanto isso, do leste europeu, países como a Bulgária, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia aproximavam-se da cartilha ditada por Moscou. Ou seja, a perspectiva de ampliação do número dos governos socialistas na Europa era algo real e alarmava todo o continente, principalmente aí o quadro inglês e francês, tá bom? Nós vemos diversos grupos que começam a se formar, grupos políticos começam a se desenhar aí na Europa a partir do apoio americano e também do apoio da União Soviética na reconstrução desses países. Então nós temos uma divisão na Europa, a partir da Europa Ocidental, que passa a fazer parte, em sua maioria, dos países influenciados pela União Soviética, e a Europa a Europa Ocidental fazia parte dos partidos aí da influência capitalista, e a Europa Oriental fazia parte do grupo socialista, tá bom? Então nós temos aí essa união desses países se formando, tá? Esses blocos se formando, até que a resposta soviética ela viria mais tarde, quando em 14 de maio de 1955 foi firmado aí o Pacto de Varsóvia, né? um tratado de assistência mútua na Europa Oriental, também organizando aí uma defesa contra possíveis agressões do mundo ocidental. No Ocidente, nós temos a organização do bloco de poder que se deu no campo militar em 1949, que foi fundada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para criar aí um grupo de apoio mútuo entre países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. Tá? Sediado aí em Bruxelas, a OTAN ela se organizou. Em resposta a isso, nós temos o Pacto de Varsóvia, que foi assinado em 14 de maio de 1955, que foi um pacto firmado em Varsóvia de assistência mútua entre os países da Europa Oriental e também a Rússia, beleza? Em 1948, né, quando em Potsdam, os então aliados dividiram a Alemanha em 4 áreas de influência. Combinaram aí fazer o mesmo com Berlim também, a capital da Alemanha dividir também em 4 áreas. Assim, a capital alemã ela foi loteada entre a França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Entretanto, Berlim estava na zona sobre a ocupação soviética, tá? Na área de ocupação soviética, gerando aí uma condição diferenciada, tá? Onde havia aí o enclave de orientação capitalista dentro de uma área de influência socialista, beleza? E aí nós temos também, apesar do lado ocidental da Alemanha, ela está
dominada pela França, Inglaterra e Estados Unidos, nós temos aí a liderança dos Estados Unidos como principal e dominante principal líder e dominante dessa área. Por quê? Nós temos o enfraquecimento da Inglaterra e da França durante o período da reconstrução, tá? Então, houve aí uma predominância americana. Do lado oriental, nós temos os russos, tá? Aonde eles estavam tendo aí alguns atritos, tá? E a principal consequência desses atritos foi a formalização da divisão da Alemanha em dois países, beleza? Do lado aí, o lado ocidental ele foi transformado na República Federal da Alemanha, e a parte oriental nós temos que foi transformada na República Democrática Alemã, tá? Com a capital em Berlim. Um dos grandes e tensos episódios da Guerra Fria, que foi essa divisão da Alemanha, deixou aí uma divisão geopolítica que trouxe consequências para todo esse território alemão, até que deixou até marcas até o dia de hoje, beleza? Então, mais sobre a Guerra Fria, detalhando mais como ela aconteceu e alguns outros conflitos, nós vamos ver no próximo, lá para o próximo módulo, próximo capítulo, beleza? Galera, eu espero poder ter ajudado vocês, tá? Nós falamos aqui de forma um pouco bem rápida e direta, falamos sobre a Guerra Fria e também sobre os anos de JK, né? Os anos aí de governo de JK, beleza? Qualquer dúvida, galera, deixe aí nos comentários e eu vou estar respondendo. Valeu? Grande abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau.